Em 2011 eu estava fazendo uma patrulha dentro do quartel, onde eu servi, né, em Brasília. E a gente fazia o perímetro muito grande lá, um quartel muito grande, um quartel de instrução, então é uma área de cerrado muito grande. E cada dia tinha um militar responsável por fazer uma patrulha ali dentro para ver se não tinha ninguém invadindo, as pessoas não estavam entrando para tomar banho, que tinha um lago lá grande, ou usar drogas, ou fazer outras coisas lá, né? Eles entravam para fazer essas coisas. E tinha sempre um escalado para fazer. E no dia da minha patrulha, 3 militares do Exército foram lá para poder fazer um reconhecimento da área de instrução, porque a gente ia emprestar a área de instrução para eles. Então, como era meu dia de patrulha, eu fui escalado para ir acompanhá-los. Então já não era eu mais o dono da viatura. O dono da viatura era um aspirante do Exército que estava lá, que era mais antigo do que eu, por ser eu na época era primeiro sargento. 2011, fui promovido em 2013. E nesse dia, o militar que estava dirigindo era o soldado motorista do Exército e ele não sabia o caminho direito, então ele entrou no buraco. E eu estava dentro da minha viatura militar, quando ele passou no buraco, eu bati com a cabeça no teto onde fica segurada a sanefa. Para quem não sabe o que é sanefa, é como se fosse um toldo para cobrir a caminhonete, né, uma picape. E aí eu bati com a cabeça no ferro que fazia aquela estrutura para segurar a sanefa, para segurar a cobertura. E eu fiquei sem respirar mais ou menos uns 5 segundos. Não conseguia respirar. Puxando o ar e eu não conseguia. E eles, tanto que eles escutaram a pancada que parou a viatura e ficava todo mundo olhando para minha cara. E eu ficava vendo eles olhando para minha cara e eu não conseguia falar. E eles não conseguiam saber o que estava acontecendo. E eu não conseguia respirar. Passou esse tempinho aí, sei lá, 5, 10 segundos. Eu não consegui respirar porque eu puxei o ar. Consegui. E aí ele falou, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Botei a mão na cabeça, não tinha cortado. Militar, né? Não, tá tudo certo, vambora. Foram se passando os anos, eu já era instrutor de recruta, já dava aula, tinha uma rotina diferente, porque a nossa rotina lá era de ir mais cedo por causa dos recrutas, sair mais tarde por causa dos recrutas, fazia atividade física, eu corria com os recrutas, eu fazia atividade de 8 quilômetros com eles, corrida, 10 quilômetros, fazia natação, fazia todas as atividades eu fazia junto, até porque a equipe de instrução tem que ser o exemplo dos recrutas. Você tem que olhar para você e falar assim, cara, aquele cara de 45 anos, não vou pedir 46... para ele fazer algo que eu não faria. Exato. Ele faz, eu tenho que fazer. Ou seja, a gente tinha que mostrar para ele que se nós poderíamos fazer, eles poderiam fazer também. Por mais que fossem sedentários, né, tivesse vindo de uma vida civil, a gente ia preparando ele ao longo dos meses para que eles saíssem de lá diferentes e confiantes. E preparados fisicamente ou até mesmo para a vida deles, mesmo que ele não ficasse no resto da vida da Marinha. E a gente fazia isso. Só que eu, cada mês que passava, eu sentia um pouco pior. Sentia dormência nos dedos, sentia dor nas costas, dormia mal à noite com muitas dores, então dormia pouco. Acordava muito cedo e tinha dores o dia todo. E aí, quando chegou em 2015, olha quantos anos passaram, 4 anos, eu já comecei a sentir dificuldade de fazer as atividades que eu fazia com facilidade. Uns 4 anos depois. E aí, a época, minha noiva, foi 2013. A época, minha noiva falou assim, em 2013, ela falou assim, a gente ia casar em 2014. Você tem que fazer o exame. Não é possível que todo dia você tem que tomar um remédio para dor para dormir. E eu, hoje mãe do meu filho, né? Eu falei assim, beleza, vamos marcar um exame. Marquei um exame, me encaminharam para o neurologista. O neurologista pediu uma tomografia computadorizada. E nessa tomografia computadorizada, quando eu fui levar para ele ver, ele mandou sentar e falou, senta aí, cara. Eu não sei nem como é que você tá andando. Que ele me mostrou a tomografia computadorizada, eu tinha compressão medular de C3, C4, C5 e C6. Quem não sabe são as vértebras cervicais da coluna cervical, que fazem uma compressão na medula óssea, que faz a ligação, obviamente, com o resto do corpo. É como se você tivesse um fio, para o pessoal que é leigo, tá, gente? Eu não tô querendo chamar de ninguém de idiota, mas é para o leigo acompanhar o raciocínio. É como se tivesse um fio e o cabo de cobre dentro, que faz o caminho de eletricidade para o resto da casa, né? Para mandar energia para todos os lugares. Esse fio de cobre era a medula e o cabo do fio, que é a parte plástica externa, emborrachada, são os ossos, as cervicais. Eles estavam comprimindo aquele fio ao ponto de romper aquele fio no meio. Estar comprimido ao ponto de estar rompendo, ou seja, desligar a rede elétrica. E eu ia ficar tetraplégico. E o prognóstico era tetraplegia. Ele falou assim, vou te dispensar das suas atividades porque, infelizmente, você está com uma lesão grave e é risco grande de tetraplegia. A gente precisa operar você logo. Isso foi um neurologista da Marinha, um capitão-tenente. E eu vou deixar você dispensado. Naquele momento, não caiu a ficha, né? Eu falei, cara, não é possível. Pô, vamos lá, raciocine aí. Fuzileiro desde 89, participava das equipes... eu não falei, né? Quando a gente consegue ser um bom profissional na Marinha, por vezes você ganha uns prêmios. Os prêmios não são em dinheiro, não são medalhas. São prêmios de vocês compor equipes que você tem um certo
privilégio. E eu compunha muitas equipes de esporte da Marinha, então eles me chamavam para ser enfermeiro da equipe de pentato militar, da equipe de natação da Marinha, para poder eu estar junto com os caras que são bons e sabendo que esses caras se machucassem, tinha um cara bom para tratar deles, né? Então eu treinava com eles, então eu era atleta também. Gostava de correr, gostava de nadar, fazia as coisas. E aí você pensa, entrou em 89, conseguiu tudo que conseguiu, fazia uma pontuação boa, depois foi cabo como primeiro colocado, foi a sargento sem fazer prova, foi pra África e voltou vivo, fez o curso de enfermagem operativa, foi bem colocado. O cara só tem história de sucesso, né? E aí, de uma hora para outra, você vai ficar tetraplégico, você não vai andar mais. Você vai acordar no dia seguinte ou em algum momento da sua vida para alguém dar banho em você, trocar sua fralda, porque você não vai ter como ir ao banheiro, ou não vai fazer banho, nada sozinho, né? Tem que alguém te dar banho, trocar sua fralda. Imagine aí, em 2003 eu estava com, vou fazer essa conta rápida aqui, 70 eu estaria com 43, 70, 44 anos de idade, né? 44 anos de idade em 2013. Daí para frente, eu não imaginava se eu iria, no dia seguinte, cair sentado e terminar de comprimir essa medula. Ele falava, ó, se você tiver um acidente de carro, uma batida traseira, você não precisa bater com o carro não, só precisa alguém bater no seu carro e bater traseiro e você fizer um efeito chicote, pode ser que acabe de comprimir essa medula e você fique tetraplégico na hora. Se você estiver andando, correndo, escorregar e cair sentado, pode ser que você comprima, porque foi uma compressão medular. Essa compressão ela pode acontecer de qualquer forma, desde que você tenha uma movimentação brusca dessa parte articular do seu corpo, que era a coluna cervical. Então eu fiquei mal. E na época, a mãe do meu filho, hoje, né, ex-esposa, na época a minha noiva, ela me sofreu junto comigo, mas a gente correu atrás juntos. E eu pedi uma segunda opinião de um segundo neurocirurgião, inclusive fui encaminhado pelo primeiro, porque ele não queria dar essa notícia e ter certeza absoluta disso. Ele falou, não, eu vou te encaminhar para o neurocirurgião do Exército, lá no Hospital das Forças Armadas. E o neurocirurgião do Exército falou o quê? Sargento, você precisa operar. E aí ele falou para mim que era exatamente aquilo que o primeiro médico tinha dito e que ele me explicou como ia ser a cirurgia. E aí eu já não queria mais acreditar, eu já tinha passado o período de negação, eu já estava no período de raiva. Eu falei, não vai acontecer essa porra comigo não. Não quero saber, mas eu não vou ficar tetraplégico, eu vou correr atrás para essa porra sair da minha vida. E eu falo porra, tá gente, palavrão é porque é desabafo mesmo, porque na época, imagine você imaginando que poderia no dia seguinte ter uma coisa e não andar nunca mais. Um cara que é totalmente ativo anos, né? E uma referência para muitos, inclusive. A época já os militares serviam comigo, gostavam muito de mim. E tanto que no quartel, Benício, eu vou entrar nessas aspas aqui, eu não quis contar para ninguém. Ninguém ficou sabendo. Eu entrei numa dispensa médica, fiquei um tempo fora do quartel, eu queria voltar para trabalhar. Aí ele falou que eu só poderia trabalhar na parte administrativa. Eu falei, se você voltar, vai trabalhar na parte administrativa. E eu queria ser operacional, eu sempre gostei de ser. E aí eu cheguei no quartel dispensado para trabalhar na parte administrativa e falei com o meu chefe, falei com o assistente social, dizendo assim, eu vou contar para vocês contem para o comandante, mas porque o comandante tinha que saber. Por mim ele nem sabia, mas ela, que a assistente social, tinha que saber, porque se acontecesse alguma coisa comigo, ela tinha como me amparar, porque eu tinha contado para ela, já tinha documentado isso, e meu chefe, para ele não achar que eu era um camarada que não queria mais nada. Claro. Porque infelizmente, quando a gente trabalha nas Forças Armadas, quando você começa a deixar de fazer coisas que você fazia com excelência, é porque parece que você não quer mais trabalhar. O olhar é primeiro assim, o cara tá inteiro, não tá sangrando, não tá sem pescoço, não tá sem perna, aparentemente, fisicamente inteiro, esse cara não quer mais. A gente chama de escamado, aquele cara é escamado, ele não quer mais trabalhar, ele tá folgado agora. Aí vão pensar, o cara virou sub, não quer mais nada na vida. Não, eu fui explicar para ele, ele entendeu, e hoje é muito meu amigo até hoje, o comandante Trancoso. Ele falou, Herculano, fique tranquilo que eu não vou achar nada disso, eu sei quem você é, mas eu vou te proteger. Eu não vou deixar você trabalhar em coisas que você não possa. Só que eu não conseguia, saca? O nego me chamava de longe e eu ia correndo. Sub! E acontecia um acidente no quartel, eu era o primeiro a levantar e só correndo pra ajudar. Eu não era pra fazer nada, não era pra pegar peso, não podia pegar nada, não podia fazer nada, porque os médicos falavam, cara, se você fizer um esforço errado, vai fechar essa compressão e você vai ter um troço, vai morrer, ou vai ficar tetraplégico. E eu não queria acreditar nisso, tanto que eu continuei algumas vezes falhando nessa não necessidade de fazer o que eu gostaria de fazer. E as pessoas não sabiam, não queria que contasse. Por quê? Muitas pessoas no quartel gostavam de mim. A partir do momento que você deve saber o que eu estou falando, quando alguém te olhar e chegar e te abraçar, aquele sentimento de pena, ao invés de te ajudar, ele te prejudica. Sim. Ele leva você até, de repente, a uma depressão. Porque todo mundo ia olhar para você como se você estivesse indo pro caixão. As pessoas não olham para você e falam, cara, esquece isso aí, vai dar tudo certo.
Infelizmente as pessoas olham para você como uma pessoa que você gosta, está doente ou pode ter um desfecho ruim da sua vida. Elas vêm te abraçar, quer bater um papo, quer conversar ou perguntar o que aconteceu. Isso remete a reenvio daquela informação para o seu cérebro que você não quer ter mais. Então eu pedi para não saber, conseguiram guardar um tempo essa notícia, né? E em 2014 eu fiquei dispensado de fazer atividades físicas, correr, ficar de pé muito tempo, então eu fiquei na parte administrativa. Para mim não era legal, não gostava. 2015, 2016, 2014, eu fui atendido por um terceiro neurocirurgião, porque o do Exército falou que ia fazer a cirurgia. Aí por que eu saí do segundo neurocirurgião, né? Que eu não quis uma terceira opinião, porque ele falou que ia fazer uma cirurgia pela parte frontal do pescoço, ia abrir aqui, afastar os vasos sanguíneos, ia catar 3 vértebras aqui atrás que estavam comprimindo, retirar, fazer uma massa óssea e juntar tudo e fazer uma vértebra só com o espaço necessário para a medula continuar passando com folga. E eu não posso dizer o que eu disse para ele, mas eu vou dizer assim. Eu não vou dizer aqui que é muito, muito grosseiro mesmo. Se fosse palavrão leve, eu ia dizer. Mas eu falei pior. E eu disse para ele assim, tá bom, eu vou fazer com que vocês entendam de uma outra forma. Como é que eu vou fazer o movimento de flexão e extensão do pescoço quando eu quiser namorar? Ele olhou pra minha cara e falou assim, mas você tem que estar vivo. Eu falei assim, não, eu quero movimentar o pescoço, pô, eu não quero estar vivo não. Ele ia virar uma vértebra do tamanho de 4 vértebras, uma só. Ele ia fazer uma massa óssea e ia fazer o cimento ósseo e botar de volta. Eu não ia poder fazer movimento de flexão. Nada. Eu só ia fazer isso aqui, ó, igual Robocop. Né? Aí eu brinquei com ele, falei, como é que eu vou fazer movimento de... E ele olhou pra minha cara, você tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério, pô. Eu quero viver, não quero viver dependendo de alguma coisa. Mas aí você ia ficar tetraplégico. Eu falei, não vou ficar tetraplégico. Aí eu peguei, desisti desse médico e fui para um terceiro médico. O terceiro médico foi um civil que era do convênio da Marinha. E ele me atendeu, como ele era civil, ele me atendeu bem, muito bem. Inclusive fez exames de novo, repetiu os exames. Ele falou, realmente você tem a tríade que necessita da cirurgia, então a gente vai pegar e vai marcar essa cirurgia. Só que a cirurgia não cobria o convênio. E era muito cara. E meu salário não pagava. E eu falei pra ele, cara, eu não tenho. Ele falou, infelizmente, se você não fizer essa cirurgia em 2 meses, eu abandono o seu caso. Eu falei, fique à vontade. E eu não acreditava mais. Nesse momento eu já estava com tanto tempo já de resiliência, que eu não acreditava mais que eu ia ficar. Sinceramente, quem convivia comigo ficava com pena de mim, eu olhava pra cara da pessoa, tá, o que foi? Não, pô, tô sabendo. Não tá sabendo nada, velho. Você não sabe de nada. Não vai acontecer nada. Então eu dizia pra eles, pra todo mundo, não vai acontecer isso comigo e não vai, acabou. E no finalzinho de 2015, aí a gente teve uma ideia. Na verdade, foi a mãe do meu filho que teve a ideia. Que falou, filho mais novo, né? Que eu tenho 3. Disse assim, vamos inscrever você no Hospital Sara. Porque lá tem um trabalho de neurocirurgiões excelente para reabilitação. E eles dizem que quando você manda um prognóstico para eles que é complicado, eles escalam o seu caso para poder resolver gratuitamente. E a gente fez isso no finalzinho do ano de 2015, novembro, se eu não me engano, dezembro, e em janeiro, no início do ano, eu recebi já um e-mail solicitando que eu fosse lá fazer os exames pelo Sara. E aí, refiz todos os exames, foi atendido pelo Dr. Vitor Bonan. Um abraço, Dr. Vitor Bonan, neurocirurgião do Hospital Sara em Brasília. Eu não sei se ele está lá ainda. E ele pegou e falou assim, cara, realmente teu caso não é legal, não sei nem como é que você está andando. Ele falou a mesma coisa. Você tem muita dor? Eu falei, tem um bocado, mas aí os médicos passaram medicações para ficar tomando. Ele falou assim, ó, a gente vai ter que refazer todos os exames, pela imagem que você mandou pra gente, vai ter que refazer para confirmar. E aí fiz exames neurológicos variados, com choque, direito a choque, né? E tem uns nomes aí que eu esqueço toda vez. Choque, tomografia computadorizada foi a rodo, né? O dedo tá cheio de radioatividade. Raio-X, radiografia, tomografias, um monte de coisa. E ele confirmou que tinha que fazer a cirurgia. Aí ele falou assim, ó, fique tranquilo que a gente vai resolver e você vai voltar a fazer o que você gosta de fazer. Os outros, sabe o que disseram pra mim? Além de eu ter dispensado o trabalho deles, eles falaram assim, infelizmente a gente vai só estabilizar o seu caso. Daqui pra frente você vai viver dispensado porque você não vai poder fazer mais nada. Não vai poder correr, não vai poder nadar, não vai poder dar aula, ficar de pé, mas a gente vai estabilizar essa compressão medular para você não morrer ou não ficar tetraplégico. Eu falei, não quero isso não, eu quero voltar a ser fuzileiro naval. Eu quero voltar a correr, nadar, dar minha aula, instrução, ir pra missão, isso é o que eu sou. A minha vida é essa. Eu sou apaixonado porque eu sou e gosto de demonstrar para as pessoas porque quem foi, sabe, quem é, sabe.
né? Que é a diferença que a gente faz. E ele pegou e falou assim, você vai voltar a fazer o que você queria. O que você vai voltar a fazer? Eu falei, quero voltar a ser fuzileiro. Ele falou, então você vai voltar a ser fuzileiro. Assim mesmo. Com aquela confiança no olho que eu falei, se você fosse solteiro, eu casava contigo. Eu falei, pô, nenhuma que ficar tetraplégico. Ele agradeceu o cara. Ele pegou e falou assim, vamos lá, começar a tratar. Começamos a tratar no início de 2016 e eu tinha viagem marcada para aqui, para os Estados Unidos, se eu não me engano, em agosto. E ele tinha marcado a cirurgia para agosto. O que ele fez? Herculano, vá para Miami, vá se divertir, só não desça naquela porcaria daquela Cabum, né? Que tem uma descida aqui. Sim. Não desça naquela... Inclusive, outro dia, 2 semanas atrás, um garoto menino... lá, eu vi. Foi lá, era exatamente ali que ele falou. Não desça naquele brinquedo, porque aquilo ali faz aquilo ali faz uma desaceleração muito rápida e aí não é legal para você. Não vá para brinquedos em Orlando que façam muitos movimentos bruscos, mas vá lá se divertir, cara. Ele garantiu que você ia conseguir fazer não garantiu, esse movimento de namoro? O movimento, né, de flexão e extensão de pescoço para namorar, ele falou que podia, ia dar tudo certo. Então foi esse cara que confiou, e não porque eu confiei no que ele disse para mim. Eu confiei no que eu acreditava para mim, que era o que eu queria para mim. O meu objetivo de vida era continuar sendo aquele cara que eu era antes. Eu não queria menos do que isso. E acho que ninguém de nós, isso aí é uma ideia que eu dou para vocês, nenhum de nós na nossa vida queira menos do que vocês merecem. Menos do que vocês programaram para sua vida. Não é não? Porque se você aceitar isso de qualquer pessoa ou do mundo, você está se limitando a ser infeliz, medíocre. Então, determine uma felicidade para você, determine um ponto, um objetivo para você e vá atrás dele. E não deixe que ninguém não deixe ninguém tomar e dizer que você não pode, porque é seu e você vai pegar. E aí, eu peguei e fiz isso. Eu tive determinação de falar para ele assim, eu quero. Doc, eu vou querer fazer. Então eu posso viajar para Miami? Pode viajar para Miami, a gente bota essa cirurgia para setembro. Então eu viajei antes, né? Viajei, quando eu voltei, marcaram a cirurgia para setembro, fiz a cirurgia. Ele disse que, eu não lembro, né, mas ele falou que eu fiquei umas 5, 6 horas na mesa cirúrgica. Ele falou, cara, você me deu um trabalho desgraçado. Porque, gente, é feio, é deprimente. Eu fui ver a posição que a gente fica. Você fica de bruço, pelado, com a bunda para cima. A cabeça fica com um pino travado. Entra um pino no seu crânio aqui, entra um pino no seu crânio aqui e um pino no seu crânio aqui. Você fica igual o Frankenstein quando estava sendo montado, lembra? Que tinha uns pinos? Uhum. Só que de bruço, para ele acessar a sua coluna cervical. Pronto, quem quiser depois pesquise laminoplastia de janela aberta. Vocês vão ver essa imagem na internet, claro que não sou eu, mas... Talvez. Não vai ser não, que eu não permiti. Não autorizei, né? Não pedi autorização. Ele não pediu. Se ele pedisse, eu até dava. Porque para ele deve ter sido fácil a cirurgia, não sei. Ele estava muito confiante, eu fiquei muito feliz por isso. E ele falou assim, você me deu o trabalho do cão, velho. Porque você é atleta. Então toda a sua musculatura, ela é rígida. Para afastar essa porcaria dessa musculatura do seu pescoço, para acessar a sua cervical, foi um inferno. Eu tô todo dolorido aqui. Eu ria. Então isso depois já da avaliação, tipo assim, eu tava vindo da cirurgia, eu tava internado no SARA, tava com dreno aqui, saindo do pescoço para poder drenar. Eu andando no andador, tem uma foto minha, inclusive, guardada comigo, né? Mas eu tenho uma fotografia no andador com aquelas meias de compressão para evitar trombose, né? Trombose venosa profunda, TVP. E ele, na visita cirúrgica depois, né? Ele falou assim, cara, tu me deu um trabalho do cão, velho. Mas deu tudo certo, doutor? Deu tudo certo, fica tranquilo. Você tá com 4 placas de titânio no pescoço. Desse mal você não morre mais.